Olá, pessoal! Este é o episódio 3 do podcast Prazer Eu, apresentado por mim, Dani Calaça. Antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste meu novo projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Vamos ao episódio 3, o desejo ou o direito de ser imperfeita. Primeiro, eu quero começar dizendo o quanto eu tô com saudade, né, de estar aqui, de gravar e de conversar com vocês. É engraçado porque tô sozinha agora, né, gravando esse podcast, esse episódio. Mas, não sei, eu acho que eu sinto, né, a energia troca quando vocês compartilham comigo. Então, eu tenho algumas novidades para compartilhar com vocês, na verdade são 3. A primeira é que nós temos uma nova integrante neste podcast, Rosinha, o meu microfone. Eu adquiri um microfone para começar a gravar melhor, enfim, espero que vocês consigam perceber a melhora da qualidade da gravação. E, enfim, eu comprei um microfone, ele é rosa, por isso que é o nome Rosinha. E é engraçado porque, enfim, eu tava procurando os microfones para comprar e aí gostei desse pelo custo-benefício. E aí ele tinha ou preto ou rosa. E aí preto é tão sem graça, todo mundo tem microfone preto, né? As pessoas que eu vejo quando postam algum microfone é tudo preto. E aí eu disse, não, vou no rosa. E aí Arthur, que é meu companheiro, não gostou muito não, eu acho ele meio brega, mas eu disse, vai ser rosa e ponto final. E aqui está a Rosinha, com vocês também, né, acompanhando, agora eu estou comendo som. Essa era uma das novidades que eu tinha para compartilhar. E uma outra novidade é em relação ao tema desse episódio. Quero falar sobre a minha relação com o perfeccionismo. Teve essa correria toda do final de ano que eu vou compartilhar com vocês depois o motivo. Mas, enfim, fim de ano geralmente todo mundo tá correndo, né? Que quer terminar os projetos, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu resolvi gravar esse episódio como eu gravei o episódio 0, meio sem um texto escrito antes, diferente dos outros episódios. Por quê? Porque eu geralmente escrevo uma forma de ter tempo para pensar, de escolher as palavras mais adequadas, de ter, enfim, um processo, né, de escrita. Mas eu queria deixar esse episódio mais fluido, mais leve, sem eu ter, primeiro que eu não ia ter muito tempo para escrever, e que essa coisa de não escrever tem tudo a ver com o tema do episódio, que eu não preciso, o objetivo não é deixar ele perfeito, sem falhas, né? O objetivo é que seja fluido, seja leve, e que eu consiga levar isso também ao longo dos próximos anos, dos próximos episódios, né? Nem todos, eu sinto que alguns eu preciso escrever de fato, que é importante. Como o episódio 1 foi muito importante eu escrever, porque eu escrevi em alguns dias e vários processos vieram dessa escrita, sabe? Não dava pra ser falando, porque foi bem importante aquele episódio, mexeu bastante comigo. Mas este, eu acho que tem tudo a ver, né? Ele já começou e eu tô nessa leveza, deixando fluir o que vem de compartilhar com vocês. Eu tenho um mini roteiro, né, de algumas coisas, algumas ideias que vão vir na minha cabeça, algumas reflexões, e aí eu fui anotando ao longo do tempo, é assim que funciona meu processo criativo, e aí juntei tudo de uma forma que acho que vai dar para vocês entenderem, né? E é isso. Então, essa é a segunda novidade, que esse episódio é um pouco mais leve em relação à forma como ele vai ser. Então, eu ainda não sei exatamente como vai ser o final, porque eu não escrevi, né? E isso é legal também, porque vai fluir aqui com o que eu senti. E a terceira novidade, eu só vou compartilhar no final do episódio. Então, vamos lá, né? Por que esse tema provocativo? O desejo ou o direito de ser imperfeita, né? Porque eu quis trazer essa provocação. Essa provocação é principalmente para mim, né? Eu acho que eu já falei um pouco mais, né, em outros episódios sobre essa questão da minha necessidade de validação externa, essa questão da baixa autoestima. O perfeccionismo tem a ver com isso, né? A gente deseja alcançar a validação dos outros, porque é isso, numa sociedade que exige perfeição, né?
de todo mundo o tempo todo. A gente sempre tem que dar o nosso melhor. A gente sempre tem que ter uma alta performance no trabalho ou em casa, né? Sendo mãe, sendo pai, ou uma alta performance em atividade física, né? Não basta ir para academia, você tem que ter uma alta performance, tem que mostrar o shape, tem que, enfim, atingir algumas metas às vezes inatingíveis. Então, eu sinto que esse tema é importante para mim e para outras pessoas também, né? A gente vive nessa sociedade que exige cada vez mais da gente. E eu comecei a ligar uma chave em mim de dizer, queria falar um palavrão agora, mas enfim, entendeu? E o resto vocês completam. Para algumas coisas, não sei, eu não quero, sabe, dar 100% de mim em tudo que eu faço. Às vezes 50% é suficiente, 30% às vezes nem vale a pena, né? Tá em algumas situações. Então, é essa reflexão que eu quero trazer, né? De que a gente não precisa dar o nosso melhor o tempo todo para tentar atingir a perfeição ou a validação dos outros. Não é necessário, né? Não é que eu viva nesse momento de que eu preciso ser melhor que os outros. Não é sobre competir com outras pessoas. Mas eu sempre sinto que eu preciso dar o melhor de mim. É competindo comigo mesma, sabe? E só que isso cansa. E não é necessário. Eu comecei a entender que, caramba, tipo, às vezes é um trabalho que você tem que entregar, sei lá. Não precisa ser perfeito. Ele precisa ser um trabalho que as pessoas entendam e tal, mas pronto, concluiu, teve o objetivo dele, ele não precisa ser tudo que eu faço é a melhor coisa do mundo, que todo mundo tem que apreciar. E aí uma outra questão que eu acho importante trazer, a falha, né, ela faz parte da nossa vida e a gente precisa se permitir falhar. É isso que eu queria trazer nesse desejo de ser imperfeita, é o desejo, o direito de falhar, sabe? O desejo, o direito de errar. E que tá tudo bem, e a gente falhar. E assim, eu não tô dizendo que é pra errar propositalmente. Eu vou cometer um erro simplesmente porque eu quero cometer um erro. Mas a gente não se cobrar de que não possa ter algumas falhas, entende? No processo. Isso aqui não tá visualmente tão bonito. Será que não é uma exigência muito grande da minha parte de que isso tem que estar muito belo aos olhos das outras pessoas? E entender que é diferente, né? E quando a gente se permite falhar e se entender como alguém que falha, a gente se torna humano, né? A gente para de se cobrar, porque todo mundo pode errar na vida, todo mundo pode falhar em qualquer aspecto, né? Profissional, pessoal, sendo mãe, sendo pai. E a gente precisa aceitar que a gente vai falhar, certo? A gente não vai acertar tudo, a gente vai falhar, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos e ponto. Aqui não é um lugar de perfeição, esse mundo não é lugar para isso. Também não é um lugar de atingir a perfeição, porque eu acho que esse lugar é inatingível, é como a utopia, né? Que você dá 2 passos e ela se afasta mais 2 passos de você, né? Como é um escritor, acho que é Eduardo Galeano que falou essa frase. E aí eu penso que o mundo, ele é feito pra gente aprender com as falhas, se desenvolver a partir disso, né? Evoluir. Então, a gente pode aprender com a falha dos outros e principalmente com as nossas falhas, mas inclusive com os erros dos outros, entendeu? Esse caminho não é interessante. Então, eu acho que a vida é sobre isso. E eu tô nesse processo de me desvincular desse perfeccionismo exagerado, dessa necessidade do perfeccionismo na minha vida. E estou reivindicando o meu direito e o meu desejo de ser imperfeita e de me aceitar como imperfeita, porque, enfim, imperfeita eu sou. A questão é me aceitar essa condição e parar de brigar comigo mesma, né? Sobre essas questões. É interessante porque eu sempre falo de sincronicidades, né? Quando eu venho aqui. E a vida tem me mostrado, me dado muitos exemplos de sincronicidade. Hoje eu estava me preparando, me organizando para gravar o podcast. E aí eu abro o meu Instagram em determinado momento e aparece uma frase, assim, de uma pessoa que eu sigo, ela falando assim, que é o Renato Nogueira. Ele fala assim, a falha também, ela cria uma possibilidade de encontro.
E é sobre isso, né? Se encontrar na falha, encontrar as nossas possibilidades e entender que somos humanos e podemos falhar. E ao entender que somos imperfeitas, que somos pessoas falhas, a gente começa a aceitar algumas das nossas dificuldades, né? E colocar certos limites. Por exemplo, em dizer não. Eu acho que, assim, eu conheço algumas pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Eu tenho dificuldade para dizer não em certas situações, em outras não. Mas em certas situações eu tenho. E aí é importante entender que tudo bem colocar limites e dizer não, dizer que você não quer sair hoje, dizer que você não gosta de, sei lá, determinada bebida, tá em um grupo de amigos, todo mundo tava vendo aquilo e você dizer que, eu não tô afim, eu não quero compartilhar com isso. Dizer o que é importante para você, né? De colocar limites e alguém pergunta se você está disponível hoje para ir, sei lá, para um parque, para um café, e você não tá afim, você tá até com tempo livre, mas você não quer, e tudo bem você dizer que não, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a colocar limites e a se respeitar em primeiro lugar, porque só assim a gente consegue, né? Se todo mundo se respeitar seus próprios limites, a gente viveria, acho que, numa sociedade um pouco mais saudável. E aí eu acho que essa questão, pelo menos o que vem para mim, dessa dificuldade em dizer não, tem muito a ver com o medo de desapontar outras pessoas, de precisar dessa validação externa, né? Mais uma vez, dizer não, eu sou aquela pessoa que a pessoa pode contar o tempo inteiro, eu sempre estarei aqui, eu sempre vou fazer tudo por você. Então, eu acho que a gente precisa entender que dizer não, que desapontar outras pessoas por a gente não fazer exatamente aquilo que elas acham que a gente deveria fazer, tá tudo bem. E elas vão aprender com esse desapontamento. Eu vou falar esse exemplo porque para mim foi muito marcante. Eu não lembro exatamente a situação, nem a pessoa. Foi alguém que eu só vi uma vez na vida. Eu acho que era uma outra médica também. Enfim, eu não lembro exatamente a situação. Mas eu lembro de ter oferecido alguma coisa, de ter dito algo em que eu esperava que ela fosse aceitar e dizer sim. Na minha cabeça era claro que eu ia receber um sim. E aí a pessoa foi e disse o contrário. Ela disse não, tipo, eu não quero, eu não concordo com isso. E aí, pra mim, isso chocou na hora, porque era uma situação simples, sabe? Não era nada demais que eu tava pedindo a ela na minha cabeça, mas ela não tava afim de fazer aquilo. E aí eu, tudo bem, né? Respeitei, era o direito dela de dizer não. Mas isso me fez pensar que, caramba, eu também posso colocar limite quando eu não tô confortável numa situação. Eu também posso dizer não quando eu não quero, né, fazer algo. E tá tudo bem, eu não morri porque eu recebi um não. Eu fiquei em choque, isso me fez refletir, mas isso me fez aprender que eu tenho o direito de dizer não. Né? Para mim era algo banal, mas para aquela pessoa eu não sei que significado tinha, né? Eu aprendi muito com essa situação e me fez começar a aprender a dizer não em algumas situações em que eu não me sinto confortável. Mas é isso, dizer não é um processo que eu venho aprendendo diariamente. E há várias maneiras, né? Eu não estou dizendo aqui que você vai ser desrespeitosa. Essa pessoa não foi desrespeitosa comigo. Ela foi educada, mas ela disse algo que eu não esperava, né? Ela me disse um não. Existe a forma de comunicar. Então você não precisa ser violento, você não precisa ser agressivo para dizer um não. Mas é importante você saber colocar limites de forma educada e dizer, ó, aqui eu ultrapasso uma barreira, esse é meu espaço e eu vou exigir essa barreira aqui. Vou precisar, talvez, te desapontar, mas para poder, digamos assim, manter os meus valores, manter aquilo que eu acredito, talvez eu precise desapontar algumas pessoas que tinham expectativa em relação a mim que eu não vou poder cumprir. E tá tudo bem, vamos ficar tranquilos com isso. Isso sou eu falando para mim também, tá? E é importante salientar aqui que esse perfeccionismo, ele gera uma autocobrança muito grande, né? E essa autocobrança gera uma sobrecarga. Né? Na nossa sociedade, considerando o nosso contexto sociocultural, a gente vê que esse perfeccionismo é exigido principalmente de mulheres. E aí as mulheres que ficam sobrecarregadas, muitas das vezes porque elas têm que ser a mãe perfeita, a esposa perfeita,
e além disso tem que trabalhar e ser a melhor, ela não pode falhar, porque se ela falha, essa falha é apontada de uma forma assim, gigantesca. Se for um homem que falha, todo mundo passa pano, mas se é uma mulher que falha, isso se torna mais grave. Então, esse perfeccionismo ele está envolvido numa rede, né? Num contexto sociocultural muito importante, mas que gera uma sobrecarga e um peso muito grande, principalmente para mulheres. Ouse decepcionar, ouse ser decepcionante. Né? Essa frase eu trouxe de uma médica neurologista, Frances Parsionik. Ela também é terapeuta junguiana. Eu até escrevi aqui no meu caderninho, ela falando, ouse decepcionar, ouse ser decepcionante. Porque isso para mim fez muito sentido. Essa questão de quebrar o perfeccionismo e quebrar as projeções que as pessoas depositam em você, né? Quebrar essas expectativas que não têm a ver com você, que não são realistas. Então, mostra ao mundo quem você é e não o que pensam de você. Mostre quem você é e tá tudo bem, as pessoas vão lhe amar assim também, mostrando quem você é. Porque muitas vezes a gente pensa, eita, fulaninho vai ficar chateado se eu disser não. Mas às vezes fulaninho não vai ligar, ele vai encontrar uma alternativa para o que ele precisa. E é importante para o crescimento dele que ele encontre essa alternativa, que ele encontre essa resposta sozinho. E aí uma outra questão importante, quando a gente exige, né, essa corresponder àquilo que as pessoas projetam em nós ou que a gente pensa que elas projetam em nós, e a gente fica sempre esperando essa validação externa, essa validação do chefe, da família, do marido, dos filhos, de qualquer pessoa, a gente está dando o nosso poder pessoal para essas pessoas, né? Então, se o meu chefe não elogia o meu trabalho, mesmo eu sentindo que eu dei o meu melhor, né? Eu dei o meu suor, dei mais que 100%. E ele não elogiou o meu trabalho, fico frustrada, porque eu coloquei o meu poder na mão de outra pessoa, né? Eu preciso que ele me elogie, preciso que ele valide aquilo que eu sei que foi bom, aquilo que eu sei que eu coloquei o meu melhor, ou que eu fiz o que era possível fazer, né? A gente precisa trabalhar nessa linha também, de que às vezes é o que é possível ser feito naquele momento, e tá ótimo. É um pouco disso, de retomar o seu poder psíquico, do seu poder pessoal, de parar de esperar que as pessoas lhe digam, tá ótimo, tá maravilhoso. Enfim, às vezes elas não vão dizer isso, mas tá ótimo e tá maravilhoso. Você, como é que você se sentiu no processo de construção do que você está fazendo, né? Eu, por exemplo, nesse projeto do podcast, está sendo muito divertido para mim. Eu tô aqui de frente pro computador, de frente pra Rosinha, e tô feliz, tô rindo com vocês. Eu tô feliz com o processo, sabe? E não com o resultado. É claro que eu quero que fique bom, que as pessoas gostem, é óbvio. Mas eu já tô feliz, eu já tô aproveitando esse processo aqui, sabe? Eu tô curtindo o momento. Então a gente precisa aproveitar e aprender a curtir o momento. E aí é uma outra coisa que o perfeccionismo traz, esse controle excessivo de tudo, né? A gente tem que estar no controle de tudo o tempo todo, nada pode sair da nossa expectativa, do que a gente espera. Mas às vezes a nossa expectativa, enfim, o que vem é melhor do que a nossa expectativa. Vamos soltar o controle, liberar o controle e deixar a vida nos surpreender também. A gente faz a nossa parte, né? A gente faz o que a gente quer fazer bem feito, faça, mas também sem que seja um peso. Bem feito pode ser leve, pode ser prazeroso. Vamos deixar a vida fazer o resto, porque a gente não tem o controle de tudo e ainda bem, porque as coisas podem ser melhores. Então eu quero dizer que não é fácil dizer não e colocar limites. Eu aprendo todos os dias, mas aproveite as situações que aparecem na sua vida para você colocar isso em prática, sabe? Não é de um dia para o outro que você vai, agora eu vou dizer não e não vou me sentir mal com isso. Porque uma coisa que aconteceu comigo quando eu estabeleci alguns limites é que eu ficava mal. Puxa, eu disse não, sabe? Aquilo ficava me remoendo. Até que eu aprendi a trabalhar com essa situação. Então, de cara, você vai talvez se sentir mal porque você disse não. Mas com o tempo você vai entender que você fez bem àquela pessoa.
porque ela vai procurar uma outra solução, uma outra forma de resolver aquilo. E é bom que ela procure, né? Que ela ande com os próprios pés. Aproveite as oportunidades que a vida te dá. Os desafios que chegam até nós é porque eles são importantes para o nosso crescimento. Então, se você é uma pessoa muito sobrecarregada, que as pessoas lhe procuram bastante e você não consegue dizer não, significa que a vida está te dando a oportunidade de você mudar isso, mudar esse jogo e começar a colocar limites. E a partir do momento que você estabelecer esses limites, você vai se sentir menos pesada, menos sobrecarregada. E isso vai ser bom, as pessoas vão entender e elas vão lhe respeitar, né? Você pode achar que elas vão ficar chateadas, mas tudo bem, elas podem até ficar de cara, mas vai passar, certo? E tá tudo bem. Depois elas vão entender que essa é a sua nova forma de ser e vão lhe procurar menos também sobre determinadas questões, porque já sabem a sua resposta. Isso é uma relação de aprendizado e de troca mesmo, né? Você vai ensinando as pessoas também quais são os seus limites. E aí eu vou polemizar um pouco agora. Eu vi algumas postagens esse mês que me fez muito pensar sobre esse tema do podcast. Eu vou juntando as coisas, é muito massa. Então, um deles foi uma dessas postagens foi de Nina Bayok. Não sei se fala assim o nome dela. Enfim, é uma blogueira que tem vários seguidores. E apareceu pra mim essa postagem, as coisas chegam. Eu não sigo essa mulher, eu não conheço ela, mas apareceu pra mim e eu achei fantástico. Porque é uma postagem que ela fala, seja medíocre, né? De que a gente precisa se permitir ser ruim nas coisas, não esperar, eu tenho que ser muito bom pra, sei lá, fazer aula de dança. Eu tenho que saber dançar pra fazer aula de dança. Eu tenho que entender de música pra fazer aula de música. Ou enfim, vamos falhar, vamos ser ruim, vamos tentar. Né? E eu acho que tem muito a ver com essa questão do perfeccionismo. E aí eu, depois de uma outra postagem de uma outra pessoa, que é Flávia Albuquerque, uma psicóloga, que também apareceu para mim, o Instagram dela é Despatologiza. E aí na postagem dela ela fala, aprecie sua insuficiência. Insuficiente não porque eu sou falho, menos valoroso ou mesmo incapaz. Insuficiente porque a ideia de dominar todas as coisas, de ser invencível e estar no topo do mundo sozinho é uma farsa capitalista, né? Isso é ela falando. Eu acho que isso tem tudo a ver com isso. É uma farsa a gente achar que, né, somos perfeitos e autossuficientes. E para complementar, é sobre entendermos a nossa desimportância, né? A gente se coloca às vezes num pedestal e acha que é a pessoa mais importante do mundo, que só a gente vai dar conta de determinada situação, de determinada coisa, e quando fulaninho precisar, eu preciso estar ali, porque ele não vai saber se virar sem mim. A gente não é tão importante assim não, desculpa dizer, mas fulaninho vai ter que arrumar uma outra saída se você não estiver ali. Digamos que não tem, sei lá, você está em outro planeta e fulaninho vai ter que se virar sem você. Então, eu não tô querendo falar no sentido de desimportante, que ninguém importa. Não, nós temos a nossa importância. Mas a gente às vezes acha que só a gente consegue resolver determinadas situações e acaba carregando um peso muito grande, sabe? Um peso desnecessário. Então, vamos olhar para nós, para o nosso umbigozinho e dizer, ok, fulaninho vai conseguir resolver isso sem mim. Ou essa situação vai andar sem mim. Eu não sou imprescindível para essa situação. Com você ou sem você, as coisas sempre andam. É assim que o mundo é. Ó, eu disse que ia ter polêmica. E para ir finalizando esse episódio de hoje, né? Vamos falar sobre astrologia. Só que nesse episódio especificamente eu não vou falar da lua do dia em que o episódio vai ser postado, tá? Eu senti de falar mais sobre essa alunação em si, que é a alunação sagitariana. Né? Eu expliquei um pouco no episódio passado o que é a alunação, né? Que é esse ciclo lunar em que a Lua gira, né, em volta da Terra, que dura em torno de 28 e 29 dias. O signo, digamos assim, que vai iluminar, né, que vai estar mais em evidência durante esse ciclo da Lua, é o signo do primeiro dia da lua nova, que no caso foi Sagitário. Né? Então, nós estamos ainda nesse ciclo de Sagitário até a próxima lua nova, quando vai entrar a influência de Capricórnio. No fim das contas, o que eu quero que vocês entendam é que a gente está sob a influência de Sagitário. Sagitário
é um signo que é metade homem e metade bicho, né? É um centauro. Então, ele mistura essa coisa meio instintiva, né? Com essa coisa mais ideacionária. É o signo que fala sobre liberdade. E eu acho que tem tudo a ver com esse episódio, porque ser imperfeita é se libertar, né? Entender, aceitar a imperfeição é se libertar. Então, o signo de Sagitário tem a ver com essa energia de liberdade. Sagitário, ele é um signo de fogo, ele busca a verdade e tem uma conexão muito grande com a fé e a filosofia. Sagitário quer ser livre, né? É um signo livre que nos ensina sobre liberdade. Então tem a ver com o tema de hoje. E então, para resumir essa energia de Sagitário, quero compartilhar uma frase que diz assim: liberdade é a ausência da necessidade de controlar qualquer coisa. É isso, né? Eu tô feliz que eu consegui gravar com uma fluidez, né, esse episódio. Eu espero que vocês gostem. Eu me senti muito bem gravando, me diverti. Talvez ele fique um pouco maior do que os outros. Quando eu começo a falar, eu falo bastante, né? Tenho uma dificuldade de ser sucinta também. Mas é isso, eu gosto de falar mesmo. Temos uma novidade a mais, né? A terceira novidade que eu quero compartilhar sobre um novo ciclo profissional. Foi um ano de muitos desafios, um ano que eu não imaginava terminar dessa forma que eu estou terminando agora, compartilhando com outras pessoas sobre mim e que minha vida tivesse dado uma guinada tão importante assim. Mas eu sinto que eu fiz o que eu precisava fazer, sabe? Eu estou seguindo a minha missão de vida, como eu acredito, minha missão encarnatória. É o que faz sentido para mim. Estou começando esse novo projeto, que é o meu consultório, e eu espero que vocês possam me apoiar nisso também, seguindo a página, compartilhando para pessoas que vocês acreditam que possam se interessar. Eu vou deixar no link da descrição do episódio, né, o Instagram, mas é o @DaniCalacaMFC. Calaca é CALACA. Em 2025 eu pretendo trazer no podcast algumas temáticas relacionadas a esse universo, a esses universos que eu tanto amo, que é a medicina de família e comunidade, a ginecologia natural, saberes tradicionais e populares em saúde, cuidado de mulheres. Então essas temáticas elas vão estar aqui, mas também minhas reflexões como essas de hoje, né? Então não se preocupem, eu pretendo mesclar um pouco disso porque eu acho interessante trazer, né? E aqui no podcast eu tenho mais tempo para conversar sobre aquilo que faz sentido para mim. Eu acho que para finalizar, eu quero desejar um novo ano maravilhoso para vocês. Astrologicamente, o ano só começa em março, tá? Que é quando ele inicia no signo de Áries, eu acho que é lá para 20 de março. Mas nós teremos essa passagem de ano que seja em paz, que seja com tranquilidade, com amor. Leve com vocês essa frase, né, do episódio de hoje. Ouse decepcionar, ouse ser você mesma, mesmo que isso possa decepcionar outras pessoas. Mas siga seu coração, siga sua essência. Para finalizar, eu quero ler para vocês um oráculo, como eu fiz no episódio 0, que também foi um episódio fluido. Sinto que precisamos de um oráculo para o 2025. Então eu vou aqui embaralhar. Vamos lá, pegar o oráculo. Eu escolhi o oráculo da deusa como oráculo para trazer uma energia para o nosso novo ano. Esse oráculo eu ganhei de uma pessoa muito especial. Estou amando, me conectei muito com esse oráculo. Peguei uma cartinha. É um oráculo que tem 52 cartas. Cada carta representa uma deusa de várias mitologias diferentes. Para cada deusa tem poesia, que é como se fosse a deusa falando. E tem a mitologia sobre a deusa e o significado da carta, além de uma sugestão de ritual. A cartinha que eu peguei foi a carta de Sheila Najig. Eu não sei se fala assim, tá? Mas é Sheila Najig. A palavra que ela carrega é abertura, que tem tudo a ver com o novo ano, né? O que a deusa fala é isso. Eu ilumino a minha vulva para todos verem. Eu a abro bem.
o portal por onde tudo passa, a passagem para a vida. Eu digo, entre pelo meu portal, abra-se ao que existe. Se você tem algo importante, mostre para que todos possam ver. Eu sou a abertura para este mundo, o sagrado e o absurdo, o selvagem e o bárbaro, o audaz e o impudente. Eu sou a bruxa, aberta por tantas voltas, destruída, isolada, trespassada. Eu sou o portal para a vida e digo, abra-o. E aí essa deusa é uma deusa do nascimento e da morte. E acho que tem tudo a ver com o que eu tenho passado, né? Nesse ciclo de renascimento, nascimento, morte e renascimento, que é a vida. E aí o significado da carta, vou ler para vocês. Sheila Najik ri provocantemente para você e a convida a juntar-se a ela na abertura. Está na hora de abrir-se a novas experiências, pessoas, lugares e coisas. É hora de começar novos projetos, forjar novas direções, aventurar-se corajosamente. O universo convida você a sair e brincar. Talvez você tenha precisado limitar sua energia para lidar com um ferimento, um luto, um final. Ou então, não tem sentido segurança para abrir-se. Talvez tenha precisado de um tempo de recolhimento, harmonização, concentração no seu íntimo. Sheila Najig está aqui para lembrá-la de que um período de contração é seguido pela expansão e pela abertura. É hora de alimentar a totalidade, integrando o que a distensão, a expansão e a abertura trarão. Feliz 2025 para nós, com essa carta poderosa. E aí eu espero de coração que este episódio tenha trazido reflexões importantes para vocês. Conta o que é que vocês acharam, o que é que vocês curtiram essa forma fluida, compartilham ou não compartilham desses mesmos sentimentos que eu, dessas mesmas angústias. Você pode me encontrar no Instagram, no @prazereudane, e também pode me mandar um e-mail, o endereço está na descrição do episódio. Obrigada por chegarem até aqui, foi um prazer compartilhar mais uma vez com vocês um pouco de mim. Até breve. Prazer, eu.